Fala pessoal, com a chegada do Natal e da Ação de Graças, começa-se a caça dos perus. Mas além de comê-lo, você sabe como ele sai das granjas até sua ceia? E disso que se trata o vídeo de hoje. Você vai aprender o processamento completo dessa ave deliciosa. Então, bora lá! Você pode até dizer, o peru é só um frango grande e você já fez vídeo sobre isso. Não é bem assim. A criação de perus é marcada por diferenças importantes em relação aos frangos de corte, pois o comportamento dessas aves é bastante distinto ao longo do ciclo produtivo. Enquanto os frangos permanecem em um único aviário durante toda a vida, os perus seguem outra dinâmica. São criados inicialmente em granjas de iniciação até cerca de 30 dias e em seguida transferidos para granjas de engorda, onde completam o ciclo até o abate. Isso varia de acordo com o peso final desejado. Os perus inteiros temperados, populares nas festas natalinas, pesam de 3 a 6 quilos, geralmente são fêmeas e são abatidos entre 56 e 70 dias. Já os perus destinados à produção industrial e cortes maiores chegam a pesar entre 16 e 20 quilos e são abatidos com mais idade. As perdas ao longo da cadeia produtiva de aves estão majoritariamente relacionadas às condições estressantes enfrentadas no manejo pré-abate. O estresse, nesse contexto, refere-se ao conjunto de reações físicas e psicológicas do organismo animal frente a estímulos adversos que comprometem a homeostase. No transporte das granjas para os frigoríficos, as aves enfrentam diferentes formas de estresse. Uma delas decorre da movimentação e vibração do veículo, que exige esforço da ave contínuo para manter o equilíbrio. Ao mesmo tempo, o fator emocional impulsionado pelo medo de situações desconhecidas agrava esse sentimento. Como resposta a esses estímulos, o organismo eleva os níveis de hormônio corticosteroides no plasma, fornecendo energia extra para a luta ou fuga. Outro fator crítico é o estresse digestivo e hídrico, causado pela prática de jejum alimentar ainda na granja. Essa privação é uma necessidade para reduzir a contaminação fecal nas gaiolas e na evisceração, podendo durar até 10 horas. Períodos mais longos comprometem as reservas de glicogênio hepático, que são fundamentais para a manutenção dos níveis sanguíneos de glicose. O estresse térmico também exerce influência direta sobre a qualidade da carne. Calor excessivo eleva a temperatura corporal das aves, acelerando a glicólise pós-mortem e antecipando a queda do pH. Por outro lado, baixas temperaturas ativam mecanismos de produção de calor, levando à redução do glicogênio muscular. Isso reforça que as aves são animais e têm as mesmas necessidades que a gente, portanto, cada fator estressante irá comprometê-la de algum modo. Durante o recebimento das aves no frigorífico, é conferida a documentação de procedência e julgamento das condições de sanidade do lote pelo serviço de inspeção. Não ocorrendo suspeita de doenças infecto-contagiosas, o caminhão é encaminhado aos galpões para realizar o descanso das aves. Como consequência dos fatores comentados anteriormente, as aves podem chegar com o sistema cardiorrespiratório alterado. Por isso, os galpões devem proporcionar as melhores condições para minimizar os efeitos do estresse, como ser coberto e equipado com ventiladores, o que diminui a agitação das aves. Após o descanso, as gaiolas ou compartimentos são transferidas para esteiras, onde funcionários estrategicamente posicionados ao longo da nora realizam a pendura manual. Para executar a fixação das aves pelos pés nos ganchos, os trabalhadores devem ser devidamente treinados para operar com agilidade e precisão. Tranquilidade, baixos níveis de ruído e iluminação baixa ou negra no local são recomendados para evitar estímulos visuais que possam agitar as aves. Com o objetivo de evitar a dor e o sofrimento dos animais, o MAPA criou uma instituição normativa que regulamenta todos os métodos permitidos para a insensibilização no abate humanitário. Todos os estabelecimentos destinados ao abate devem aplicar a insensibilização imediata como etapa prévia à sangria. A perda da consciência tem por objetivo impedir que a ave sofra durante a sangria, assim como imobilizá-la e permitindo que as demais etapas sejam realizadas facilmente. Somente é permitido o sacrifício de animais sem sensibilização em caso de ser destinada essa carne ao consumo por comunidades religiosas que façam essa exigência. O abate halal segue as regras do Alcorão, que impede a prática de insensibilização penetrativa, como por exemplo a pistola pneumática. No entanto, algumas autoridades islâmicas admitem a não penetrativa, como por exemplo a eletronarcose em aves. Já o termo kosher, ou sei lá como fala, significa preparo de acordo com as leis judaicas de alimentação. Um problema relacionado com esse tipo de abate é o sofrimento que os animais são submetidos, pois não passam por nenhuma forma de deixar o animal inconsciente. Vários estudos comprovam que, além dos fatores humanitários, a qualidade da carne é outra com a insensibilização precedente.
Comparando amostras de carne de aves insensibilizadas e outras não quanto às características da qualidade da carne, as que não passaram por esse processo apresentaram maior velocidade de queda do pH, rápido estabelecimento do rigor mortis e menor maciez, quanto comparado ao grupo que teve a insensibilização. E o intervalo entre a inconsciência e a sangria deve ser de 30 segundos, pois períodos maiores as aves já começam a retornar à consciência. Depois, a sangria das aves deve ser de modo a provocar rápido escoamento do sangue, levando à morte cerebral. A incisão deve ser realizada nos grandes vasos do pescoço, podendo ser manual ou automatizada. A eficiência da sangria pode ser associada às falhas operacionais, como o tamanho da incisão sendo muito pequena, impedindo o total escoamento do sangue. Nesse caso, a ave deve ser encaminhada ao departamento de inspeção final da linha de abate para ter o correto julgamento e destino, já que a retenção de sangue na carne favorece as condições para o desenvolvimento bacteriano. Depois, começa o processo de limpeza de impurezas e remoção das penas, começando com a escaldagem, que ocorrerá sob condições definidas de temperatura e tempo, podendo ser por pulverização de água quente ou por imersão em tanques com água aquecida através do vapor. A remoção total das penas se dá pela ação de dedos de borracha mecânicos depenadores sobre as carcaças dos perus. Após isso, os perus saem da zona suja para a limpa, onde ocorrerá a evisceração, que pode ser automatizada ou manual também, devendo observar os cuidados necessários para evitar o rompimento de vísceras e o contato da carcaça com superfícies contaminadas. Esse processo inicia-se com a extração da cloaca. Em seguida, procede-se à abertura do abdômen, permitindo acesso à cavidade abdominal. Após essa incisão, realiza-se a exposição das vísceras, deixando os órgãos internos visíveis para a execução da inspeção sanitária, onde são avaliadas possíveis anormalidades ou sinais de doença. Depois, a retirada dessas vísceras, removendo e separando órgãos internos comestíveis e não. Logo após, o toalete, etapa que envolve a remoção do papo, esôfago e traqueia, assegurando que a carcaça esteja completamente preparada para a próxima fase do processamento. Ainda, as carcaças podem ser reprocessadas ou aproveitadas parcialmente quando houver fezes ou conteúdo biliar visível dentro da carcaça, desde que encaminhada ao DIF, onde serão aproveitadas as asas, peito e as coxas, sendo totalmente condenado o dorso. A carcaça com contaminação externa desses dejetos será retirada da linha de processamento e encaminhada ao DIF para retirada e condenação da parte atingida, com liberação da parte não afetada. Por fim, a lavagem final por aspersão nas carcaças deve ser efetuada por meio de equipamentos destinados a lavar as superfícies internas e externas. E então, as aves são direcionadas ao pré-resfriamento, onde será efetuada através da imersão em água com resfriadores contínuos, até que a temperatura da carne seja igual ou inferior a 7 graus Celsius. Posteriormente, são destinadas ao escoamento da água desse processo, onde ficam um tempo penduradas. E ao final dessa fase, a absorção da água não deverá ultrapassar a 8% de seus pesos. Depois, ela é novamente congelada e aí segue para os supermercados, onde podem ser fatiadas ou do jeito mais comumente usado, que é inteiras, para a ceia. Agora, você pode se fartar ceando essa bela ave sabendo como ela chegou no seu prato. Espero que tenha entendido e apreciado o tanto de tecnologia que envolve o processamento do peru. Quero te desejar um Feliz Natal e que no próximo ano podemos aprender muito mais sobre as indústrias de alimentos. Para complementar a ceia, assista o processamento completo do bacon, desde a obtenção de suínos até a farofinha. E veja também como o porco chega até você clicando nesse vídeo aqui. Te vejo em algum deles, um beijo para você e tchau!